As indústrias no Brasil. A industrialização no Brasil começou tardiamente, comparada a países europeus e aos Estados Unidos. Durante o período colonial, a economia brasileira era baseada na agricultura e na extração de recursos naturais, sem uma estrutura industrial significativa. Foi somente no século XX, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, que o Brasil começou a investir fortemente na industrialização. Empresas estatais foram criadas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e a Petrobras, e houve um incentivo à substituição de importações. Nos anos de 1950, com Juscelino Kubitschek, o país passou a focar no desenvolvimento da infraestrutura e da indústria automobilística. A partir dos anos de 1970, a indústria brasileira se consolidou como um dos motores da economia, diversificando-se em setores como metalurgia, petroquímica, têxtil e alimentos. Os principais setores industriais do Brasil. A indústria brasileira é bastante diversificada, abrangendo diferentes segmentos. Vamos conhecer os principais setores. Indústria automobilística. O Brasil é um dos maiores produtores de veículos da América Latina, com fábricas de marcas como Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, BYD, General Motors, Toyota, Hyundai, Honda, Renault, Nissan, BMW, Mercedes-Benz. Indústria petroquímica. A produção de combustíveis e produção derivadas de petróleo é essencial para a economia. A Petrobras é a maior empresa no setor do Brasil. Indústria metalúrgica e siderúrgica, produção de ferro, aço e alumínio, fundamentais para a construção civil e a fabricação de máquinas. Indústria alimentícia, empresa como Nestlé, BRF e JBS, produzem alimentos e bebidas para o mercado interno e exportação. Indústria têxtil e calçadista. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de roupas e calçados, com destaque para o polo industrial de Santa Catarina e São Paulo. Indústria eletrônica e de tecnologia. Fabricação de eletrodomésticos, celulares e equipamentos tecnológicos, com destaque para o polo de Manaus, Zona Franca. Indústria farmacêutica, produção de medicamentos e insumos para a saúde, com grandes empresas como EMS e Axé. As principais regiões industriais do Brasil. A indústria brasileira está concentrada em algumas regiões do país, devido à infraestrutura, logística e acesso ao mercado. Vamos conhecer as principais. Sudeste, a região mais industrializada do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Abriga polos automobilísticos, metalúrgicos, petroquímicos e farmacêuticos. Sul, indústrias têxteis, alimentícias e automobilísticas, com destaque para os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nordeste, crescente industrialização, especialmente nos setores petroquímicos, têxtil e calçadista, com polos em Pernambuco, Bahia e Ceará. Centro-Oeste, menos industrializados, mas com destaque para a agroindústria e a produção de biodiesel. Norte, a Zona Franca de Manaus é o grande destaque, incentivando a produção de eletroeletrônico e motocicletas. A mecanização e automação industrial. Nos últimos anos, a indústria brasileira passou por um processo intenso de mecanização e automação. Máquinas cada vez mais modernas substituem o trabalho manual, aumentando a eficiência e a produtividade das fábricas. A chamada indústria 4.0 tem trazido avanços significativos,
com o uso de robótica, inteligência artificial e internet das coisas, para otimizar processos. Empresas que investem nessas tecnologias conseguem produzir mais, com menos custos e mais qualidade. No entanto, a mecanização também traz desafios, como a necessidade de qualificação profissional e o impacto no emprego, já que muitas funções antes exercidas por trabalhadores estão sendo automatizadas. A importância da exportação industrial brasileira. A indústria brasileira exporta uma grande variedade de produtos para diversos países. Entre os itens mais exportados, destacam-se veículos e autopeças, exportados principalmente para Argentina, México e Europa. Minérios e metais, ferro e aço são vendidos para a China e outros mercados asiáticos. Alimentos processados, carnes, açúcares e derivados do agronegócios chegam a diversos continentes. Produtos farmacêuticos, exportados para a América Latina, Europa e África. A exportação industrial é essencial para a balança comercial do Brasil, trazendo diversas divisas e ajudando no desenvolvimento econômico. Contudo, o país ainda enfrenta desafios, como a alta carga tributária, burocracia e concorrência internacional. Os desafios da indústria brasileira. Apesar da importância da indústria para a economia nacional, o setor enfrenta alguns desafios que dificultam seu crescimento. Entre os principais problemas, podemos citar custo Brasil, altos impostos, burocracia excessiva e infraestrutura deficiente. Aumenta os custos de produção. Concorrência com produtos importados. Muitos produtos vindos de outros países, especialmente da China, chegam ao Brasil com preços mais baixos, dificultando a competitividade da indústria nacional. Falta de investimento em tecnologia. Algumas indústrias ainda não modernizaram seus processos produtivos, o que reduz sua eficiência. Baixa qualificação de mão de obra. A automação exige trabalhadores mais capacitados, mas a oferta de cursos técnicos e formação profissional ainda é insuficiente. Oscilações econômicas, crises financeiras, inflação e variações cambiais afetam diretamente a indústria, reduzindo investimento e geração de empregos. A indústria brasileira no ranking mundial. Apesar dos desafios, o Brasil continua sendo um dos maiores países industriais do mundo. Vejamos algumas posições no ranking global. Nono maior produtor industrial do mundo. Sexto maior produtor de veículos. Primeiro maior exportador de carne processada. Líder na produção de aeronaves de médio porte, Embraer. O potencial de crescimento da indústria brasileira é enorme e, com os investimentos certos em inovação e infraestrutura, o país pode se tornar ainda mais competitivo no cenário global. A indústria é um dos maiores motores da economia brasileira, responsável pela geração de empregos, inovação e exportações. Apesar dos desafios, o setor segue forte e busca se modernizar para competir globalmente. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário sobre qual tema você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!